Oi pessoal, estamos começando agora mais um vídeo do THE Descomplicado. O objetivo do nosso canal é ajudar você a alcançar os seus objetivos na música. Sejam eles aprimorar seus conhecimentos ou ser aprovado ou aprovada num vestibular de música de qualquer faculdade do Brasil. E por falar nisso, no vídeo de hoje a gente vai resolver juntos e comentar o teste de habilidade específica, THE, da Unirio de 2021, que acabou de sair. Foi um THE realizado de uma forma diferente, foi realizado de forma remota e com isso a prova acabou tendo um tamanho reduzido, mas ainda assim abarcando todos os temas que essa faculdade costuma abarcar. Então, sem mais delongas, vamos começar a resolver essa prova teórica. Esse THE de 2021 da Unirio girou todo em torno de um mesmo trecho musical, que é isso que vocês estão vendo aí na tela. Bom, vamos observando por alto, a gente pode ver que é uma melodia ali de 1, 2, 3, 4 compassos, mais uma anacruse, certo? A gente tem algumas cifras destacadas, que são esses acordes circulados aí em cima, e também alguns intervalos destacados com esses retângulos, né? Algumas duplas de notas. Mas enfim, por enquanto isso foi só uma análise por alto. Vamos ler o enunciado dessa prova. Considerando a melodia acima, responda as questões abaixo em um único vídeo na sequência. Os itens das respostas também devem obedecer às sequências A, B, C, D e 1, 2, 3, 4. Uma observação, caso você esteja assistindo esse vídeo depois da pandemia acabar, que eu espero que seja muito em breve, esse THE, como eu disse, foi feito de uma forma remota, muito diferente do usual. Então, todas as questões eram resolvidas na forma de vídeos que o candidato tinha que fazer e enviar para a Unirio num formulário. Então, por isso que o enunciado fala para fazer dessa forma. Mas, enfim, em tempos normais, a gente pode considerar essa como uma prova escrita que funcionaria da mesma forma. Vamos agora seguir em frente e resolver cada um dos itens individualmente. São 7 questões, algumas com sub-itens, mas todas girando em torno do trecho musical que eu transcrevi aqui no nosso quadro. É exatamente aquele mesmo que estava lá na partitura. Então vamos começar pelo número 1. O número 1 diz o seguinte: qual é o seu modo? O que essa pergunta quer dizer? Pensar o modo de uma melodia é praticamente um sinônimo de pensar qual é a escala que está sendo utilizada naquela melodia. E como é que a gente vai saber isso? Bom, em termos do THE da Unirio, a gente pode ter muita certeza de que ele não está falando aqui de modos gregos, porque não é um assunto que costuma ser abordado nessa prova. Então a gente vai pensar se é o modo maior ou o modo menor, e se for o modo menor, se é menor natural, menor harmônica ou menor melódica. Se você quiser conhecer detalhadamente a diferença entre esses 3 tipos de escala, eu vou deixar no nosso cardzinho e na descrição um link para um vídeo nosso explicando esses 3 tipos de escala menor. Mas agora vamos comentar isso sobre o nosso exercício aqui do THE. Eu diria que para a gente responder esse número 1, a gente precisa responder o número 2, que diz o seguinte: qual é a sua tonalidade? Por quê? Porque só achando a tonalidade é que eu vou ter certeza do modo, porque a escala vai estar em função de uma determinada tônica. Se isso aqui eu achar que a tônica é Dó, eu vou perceber uma relação X entre os graus. Se eu pensar que a tônica é Mi bemol, eu vou perceber outra relação. Então vamos agora dar uma puladinha e pensar em qual é a tonalidade. Como é que a gente vai identificar isso? Tem vários elementos. O primeiro deles, que a gente sempre tem que prestar atenção, é a armadura de clave, que é, no nosso caso aqui, de 1 bemol. A armadura de clave é uma informação bem no início da partitura, logo depois da clave, que diz exatamente essa informação, qual é o tom da música. No nosso caso aqui, a armadura de clave com 1 bemol, o tom pode ser 2 opções: Fá maior ou Ré menor. Porque esses são tons relativos, que têm as mesmas notas e, portanto, a mesma armadura de clave. Então, eu preciso seguir adiante nessa investigação, porque vai mudar tudo se for Fá maior ou se for Ré menor, não é mesmo? Que outros elementos podem me dar essa informação? Vamos aproveitar que a partitura da nossa prova generosamente nos deu uma harmonia, né? Alguns acordes que podem nos dar bastante certeza quanto a essa tonalidade. Olha só.
eu tenho essa anacruse que, pum, primeiro de tudo cai na nota Ré com um acorde de Ré menor, com baixo em Fá, mas isso por enquanto não importa. Então eu já posso ter muita segurança de que foi uma chegada na tônica de Ré menor e não tanto no sexto grau de Fá maior. Além disso, olha só, o acorde de Fá maior, que é um acorde mais importante de todos na tonalidade de Fá maior, ele sequer aparece aqui. E, além disso, a música termina novamente no acorde de Ré menor, novamente na nota Ré. Então, se eu já tenho 100% de certeza que é Ré menor, e eu quero ter 110% de certeza, eu vou dar ainda mais uma dica para você matar essa charada. Quando você está em dúvida em qual tonalidade está uma música entre dois relativos, porque a armadura de clave vai te deixar essa dúvida, procura por acidentes ou alterações que estejam presentes na partitura, como o caso desse Dó sustenido, que aparece 2 vezes. Por que eu estou falando isso? Porque no contexto de THE, de prova de vestibular de música, é extremamente provável que esses acidentes especiais que aparecem ali no meio da música, não o da armadura de clave, mas sim os que aparecem ao longo do percurso, eles vão ser a nota alterada de uma escala menor harmônica ou menor melódica, que, como você vai ver naquele vídeo que eu deixei no card, são escalas menores com notas alteradas, com o 7º grau alterado ou com o 6º e 7º graus. E olha só, Dó é a 7ª de Ré, Dó sustenido é a 7ª elevada. Então, eu tenho toda a certeza do mundo de que é Ré menor, porque eu estou com uma das notas que caracterizam essas escalas especiais de Ré menor. Então, com isso, a gente já responde o nosso número 2, que a tonalidade é Ré menor. Mas agora, eu falei do número 2 para a gente falar do número 1, que pergunta em qual modo. Então, bom, a gente já sabe que é o modo menor. Será que isso basta? Não, porque, como a gente já falou, eu preciso ter certeza se é menor natural, menor harmônica ou menor melódica. Como é que eu vou saber isso? Se for a escala menor natural, eu não vou ter nenhum sustenido e nenhum bemol e nenhum B quadro ao longo da pauta. Cuidado para não confundir com a armadura de clave, porque a armadura de clave é como se ela antecedesse toda a música. Os acidentes da armadura de clave, como esse bemol aqui, eles não contam para essa dúvida específica do tipo de escala menor. Porque no contexto de Ré menor, o Ré menor natural já vai ter esse bemol que está lá separadinho na armadura de clave. Eu vou ter que ver se tem outros acidentes, como a gente já viu. Tem o Dó sustenido. O Dó sustenido é exatamente o 7º grau de Ré menor. E a escala menor, que se caracteriza pela elevação apenas do 7º grau, é a escala menor harmônica. Então, a resposta do nosso número 1 é menor harmônico, ou modo menor harmônico, beleza? E a resposta do nosso número 2, qual é a tonalidade? Você pode dizer que é Ré menor. Seguindo adiante, número 3. Qual é a unidade de compasso? Uau! Vamos por parte. Você sabe o que é a unidade de compasso? Falando de uma forma muito resumida, a unidade de compasso é uma figura rítmica, ou seja, pode ser uma mínima, uma semibreve, uma semínima, etc. É uma dessas figuras rítmicas que dura um compasso inteiro. E isso naturalmente vai variar de caso a caso, porque cada música tem a sua própria fórmula de compasso. Tem músicas que têm compasso binário, ternário, tem músicas que têm compasso simples ou composto, enfim. Nesse nosso caso, a fórmula de compasso é 6/8. O compasso 6/8 é um compasso muito específico, que é o compasso binário composto. Ou seja, ele tem 2 tempos que são divisíveis, melhor dizendo, em terços. Então, diferente de um compasso binário simples, que seria 1E, 2E, 1E, 2E, que eu divido cada tempo em metades ou em quartos,
O compasso composto tem terços de tempos. 1, tá, tá, 2, tá, tá, 1, tá, tá, 2, tá, tá, 1. Percebeu como cada tempo tem terços? 1, tá, tá, 2, tá, tá, 1, tá, tá, 2, tá, tá. É um tipo de compasso muito específico que tem as suas próprias regras. Nesse compasso 6/8, a fórmula nos diz que cada terço de tempo é uma colcheia. Então é como se eu pudesse dividir esse tempo em 3 colcheias. Tá, 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 tá. Cada uma delas é um terço de tempo e é uma colcheia. Enfim, com isso, como é que eu vou chegar na unidade de compasso? Vai ser uma única figura que dure tudo isso aqui. Se eu somar 6 colcheias, eu vou chegar na seguinte figura. Uma mínima pontuada. Esse é um pouco um pulo do gato, uma pegadinha que existe no compasso composto, que as unidades de compasso, muitas vezes, são figuras pontuadas. As unidades de tempo, a gente vai ver daqui a pouco, são sempre, inclusive. Bom, então nós chegamos à nossa resposta. A unidade de compasso é uma mínima pontuada. É a figura que a gente utilizaria se a gente quisesse um som que durasse o compasso inteiro, sendo um compasso binário composto 6/8. Seguindo em frente para o número 4, a gente vai ver que é uma questão coladinha assim com o número 3. Diz o seguinte: qual é a unidade de tempo? A unidade de tempo, diferente da unidade de compasso, é uma figura que pode ser pontuada ou não, que dura não um compasso, mas um tempo. E aí, já demos bastante spoiler aqui, no compasso composto, a gente tem esse tempo com uma natureza ternária, né? Tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. E por causa disso, você precisa usar sempre uma figura pontuada para representar esse um tempo. Por quê? Só com uma figura pontuada eu consigo juntar 3 partes iguais. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Se cada um desses blocos aqui é um tempo, como é que eu vou juntar tudo num som só? Eu vou chegar nisso aqui, numa semínima pontuada. Então essa é a nossa resposta do número 4. A semínima pontuada é a unidade de tempo. Ela sempre vai ser a unidade de tempo no nosso compasso 6/8, que é o compasso binário composto. Se você tiver dificuldade, ou mesmo não conhecer esses assuntos todos de compasso simples e composto, fórmula de compasso, unidade de tempo, unidade de compasso, que é muita coisa realmente para abordar, eu vou deixar no nosso cardzinho e também na descrição alguns vídeos do nosso canal que vão aprofundar todos esses assuntos para depois, se for o caso, você assistir lá e voltar para cá já tirando tudo de letra. Agora vamos seguir em frente com a prova. Número 5. Como se classificam os intervalos A, B, C e D? Agora, num passe de mágica, né, temos eles destacados aqui. Na prova original eles já estavam destacados desde o início, lógico. E você tem que dizer basicamente que intervalo é esse. É uma terça menor descendente? É uma segunda aumentada ascendente? Vamos olhar caso a caso. Lembrando, se você quiser conhecer mais sobre intervalos, não esquece de assistir os vídeos que eu vou deixar aqui no card e na descrição. Vamos lá. Bom, a letra a gente parte de Ré para Fá. Não de Fá para Ré. De Ré para Fá. Então eu já sei que é um intervalo descendente. Olha só, inclusive eu consigo ver isso graficamente. Eu vou de uma nota mais aguda, mais lá em cima, para uma mais abaixo, mais grave. Então é um intervalo, não sei qual, descendente. Como é que a gente vai saber? Primeiro de tudo, o nome do intervalo. Você calcula listando todas as notas que você passa, inclusive a de partida. Então, de Ré para Fá, eu vou descer de Ré até Fá, contando o Ré. Esse acho que é o grande pegadinha que a gente acaba esquecendo. Então vamos lá, descendo em sequência, sem pensar agora se é sustenido, se é bemol, isso por enquanto não importa. O importante é a gente contar quantos nomes de nota a gente passou. Então vamos começar. Ré, Dó, né, descendo, Si, Lá, Sol, Fá. Eu desci 6 notas. Esse intervalo engloba 6 notas.
é uma sexta. De Ré para Fá, lá embaixo, sempre vai ser uma sexta. Mas a gente faz a conta por via das dúvidas. Mas agora, é uma sexta maior ou é uma sexta menor? Qual é a qualidade desse intervalo? Tem dois caminhos para a gente chegar nisso. O primeiro é realmente você botar no lápis, contando como se fossem as teclas de um piano, quantas teclas você anda de Ré até o Fá lá embaixo e ver se é uma sexta maior ou uma sexta menor. O outro é você fazer uma inversão de intervalos, que quando o intervalo é muito extenso, eu sugiro que você faça isso. Como é que funciona a inversão de intervalos? Para eu calcular um intervalo muito grande, eu posso inverter ele, hipoteticamente, e assim eu chego na resposta através da inversão. Vamos deslocar aqui para baixo. Então, eu estou no Ré e descia para o Fá, como é que seria se eu subisse? Parece muito louco isso que eu estou falando, mas vai fazer sentido já já. Porque olha só, eu estava nesse Fá, mas agora eu joguei para cá, certo? E com isso eu inverti o intervalo, literalmente. Mas com isso eu também tornei ele menorzinho, fica mais fácil de calcular. E olha só, de Ré subindo para Fá é uma terça menor, porque tem um tom e meio. E aí, onde é que a gente vai chegar nisso? Quando você inverte o intervalo, você inverte a qualidade dele. Então, se invertido vira terça menor, desinvertido vira uma sexta maior. Você poderia calcular isso também pensando nos semitons envolvidos, mas enfim, a inversão de intervalos te dá um certo atalho. Então a letra A é uma sexta maior descendente. Vamos partir para a letra B? Letra B, olha só, agora a gente parte do Fá para o Lá. Bom, descendentemente também, né? Eu estou no Fá lá em cima e desci para esse Lá, mais aqui no meio da pauta, né? Vamos fazer o cálculo do nome do intervalo. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Olha só, novamente um intervalo de sexta. Só que agora a gente está partindo do Fá e não chegando nele, né? Bom, sabemos que é uma sexta descendente, mas agora, sexta maior ou sexta menor? Vamos usar a inversão de intervalos? Se eu estou no Fá e em vez de descer para o Lá, eu subo para o Lá, eu tenho novamente uma terça. Até porque o inverso da sexta é sempre a terça. E de Fá para Lá, subindo, é uma terça maior. Porque são dois tons inteiros. Então, se subindo é uma terça maior, descendo vai ser o inverso. Uma sexta menor. Vamos agora para a letra C. A letra C é bem capciosa. Olha só. Eu vou desse Lá para esse Si aqui. Então, Lá, Si, uma segunda, né? São graus conjuntos, literalmente. Ok, é uma segunda ascendente, mas é uma segunda maior ou uma segunda menor? Eu estou andando um tom ou um semitom? Cuidado. A gente pode pensar que a gente está andando um tom, né? De Lá para Si, um tom, segunda maior ascendente. Só que olha só, quem a gente não pode nunca esquecer. A armadura de clave. Segundo a armadura de clave, todo Si que aparecer na música é um Si bemol. Então, aqui eu ando de Lá para Si bemol. É um bemol que está meio que implícito, que está dado pela armadura. Para eu não ter que escrever toda vez o Si bemol. Como a gente falou, ele é uma nota meio que inerente da escala de Ré menor. Então, ele está subentendido pela armadura. Com isso, de Lá para Si bemol, que é meio tom abaixo do Si natural, eu ando apenas uma segunda menor ascendente. Ou seja, o famoso semitom.
Agora vamos partir para o último item dessa questão, que é a letra D. A letra D eu vou de Mi, não é Mi bemol, não é nada disso, é Mi, para Dó sustenido. Bom, que intervalo é esse? Mi, Ré, Dó, né? Eu estou descendo. Mi, Ré, Dó, uma terça. Bom, de Dó para Mi é uma terça maior. Então, de Dó sustenido para Mi, eu aproximei esse Dó com relação ao Mi. Então, a distância se tornou meio tom menor. Então, nós temos aqui uma terça menor descendente. Aqui eu estou botando um abreviado, mas no seu caso, escrevendo, se fosse uma prova escrita, escreve por extenso que fica mais bonitinho, né? Bom, como eu disse anteriormente, calcular os intervalos é uma coisa muito específica e que tem uma série de regras. Então, não esquece de conferir os vídeos que eu vou deixar na descrição para você amarrar essas pontas se esse assunto for muito abstrato para você, tá bom? Vamos seguir em frente. O número 6 e o número 7 são relacionados a esses acordes que agora magicamente foram circulados aqui no nosso quadro. Cada uma das questões aborda eles de um jeito. Vamos começar pelo número 6. Qual a função de cada um dos acordes, 1, 2, 3, 4, que aparecem em cifra alfanumérica sobre a melodia? Cifra alfanumérica nada mais são do que as cifras, certo? Como é que eu vou saber qual função harmônica esse acorde desempenha? Vou falar sobre as 3 principais funções, que são as 3 funções cobradas pelo vestibular da Unirio. A primeira delas é a função tônica. A função tônica corresponde ao primeiro grau. Quem é o acorde do primeiro grau no tom de Ré menor? Ré menor. A função subdominante corresponde ao acorde do quarto grau. E, no caso de Ré menor, quem é o quarto grau? Ré, Mi, Fá, Sol. Então, o acorde de Sol menor. Já a função dominante é representada pelo acorde do quinto grau, que em Ré menor é Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O acorde de Lá. Originalmente, pela escala de Ré menor, o acorde da dominante seria Lá menor. Só que, como a gente está no Ré menor harmônico, o acorde da dominante se torna um acorde maior. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas esse Dó sustenido faz o Lá ser um Lá maior. Então, eu estou com um acorde de Lá maior representando a dominante. Já dei até spoiler da resposta. Mas agora vamos comentar cada um dos acordes destacados. Vamos falar do acorde número 1. O acorde número 1 é Ré menor. Esse barra F aqui quer dizer que é um acorde invertido. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é um acorde de Ré menor cujo baixo, ou seja, cuja nota mais grave, nessa ocasião é a nota Fá. A nota Fá está dentro do acorde, mas nesse caso a gente resolveu tocar ele, em vez de ter a sua fundamental no baixo, a gente tocou a sua terça, a nota Fá. Vamos falar disso com mais detalhe daqui a pouco. Mas por que eu estou falando isso? Para você não cair nas possíveis armadilhas e pensar, poxa, mas aqui é um acorde diferente, não sei o quê. A função do acorde, nos termos de tônica, subdominante, dominante, não muda, mesmo se ele estiver invertido, mesmo se ele estiver com sétima, nada disso influencia. Você tem que olhar para a fundamental, para a qualidade daquele acorde. Então, que acorde é esse aqui na raiz? É o Ré menor. Nem na raiz, né? É um Ré menor. Então, aqui, a função é tônica, porque vimos que o Ré menor é o acorde da tônica. O acorde número 2 acontece a mesma coisa que eu comentei agora há pouco, né? Ele está invertido, né? O Lá com baixo em Mi. Mas espera aí, qual é o acorde? Lá maior. Então, Lá maior, vimos que é a função dominante. Não importa se ele está invertido no momento. O que importa é que é o acorde representativo ali do quinto grau. Então, a função é dominante.
O número 3, novamente um acorde invertido, cheio de spoiler da próxima questão aqui. Mas quem é o acorde original, o acorde puro, por assim dizer? Sol menor. E a gente viu que o Sol menor é o quarto grau de Ré menor. Então, estamos na função subdominante. E por fim, aí agora sem inversão, sem rodeios, a gente finaliza a música e finaliza a questão com o acorde de Ré menor, redondinho, que, como a gente bem falou, e como a gente tem observado ao longo das outras questões também, é a nossa tônica. Então, estamos novamente na função tônica. Mas e os outros graus, o terceiro, o sétimo, eles têm suas próprias funções, que muitas vezes também se dialogam com essas aqui, mas aqui não só a gente só esteve nos acordes básicos, né, dos graus chamados graus tonais, mas também, no caso dessa prova especificamente da Unirio, eles sinalizam que as funções cobradas são essas mais importantes, tônica, subdominante e dominante. Então lembra sempre de olhar os editais das provas que você for fazer para estudar os conteúdos que forem necessários. Agora vamos falar do número 7. Para fechar essa prova teórica de 2021 da Unirio, a gente tem o número 7, que diz o seguinte: qual o estado, parênteses, fundamental, primeira inversão ou segunda inversão, de cada um dos acordes, 1, 2, 3, 4, que aparecem em cifra alfanumérica sobre a melodia? Olha só, são os mesmos 4 acordes, só que agora, em vez de a gente olhar de um ponto de vista funcional, a gente vai olhar para o estado do acorde. Como ele bem disse, se o acorde está invertido. Eu já falei isso agora há pouco, mas agora oficialmente falando sobre isso, um acorde invertido é quando ele tem uma outra nota sem ser a sua fundamental enquanto baixo, ou seja, enquanto nota mais grave. Em outras palavras, a fundamental é a nota que dá nome ao acorde. Então, nesse caso aqui, por exemplo, Ré menor. Quem é a fundamental? Ré. Sol menor. Quem é a fundamental? Sol. Mi bemol maior. Quem é a fundamental? Mi bemol. Etc. Tá bom? A fundamental leva esse nome não só porque dá nome ao acorde, mas também ela é a nota mais proeminente, a nota principal mesmo daquele acorde. E a partir dela, em função da fundamental, a gente vai sobrepondo terças. Então todo acorde é formado por uma fundamental, pela sua terça, pela sua quinta, pela sua sétima, eventualmente, e assim por diante. Mas a fundamental é a nota principal do acorde. Mas o que acontece? Os acordes, que são formados por várias notas, eles nem sempre precisam ser tocados no seu estado fundamental, que é quando a nota mais grave é a nota principal do acorde. Ou seja, a nota fundamental. Eu posso inverter esse acorde para gerar um efeito interessante, para ter um baixo, por exemplo, na música que se movimenta numa melodia mais bonita do que ficar pulando de uma fundamental para outra. A inversão de acordes tem várias razões de ser, vários motivos que você pode escolher inverter um acorde. Mas enfim, o que acontece quando você inverte um acorde é que você vai tocar ou escrever ele com outra nota do acorde no baixo. Ou seja, o Ré menor, em vez de eu escrever como Ré, Fá, Lá, eu posso escrever em qualquer ordem. Lá, Fá, Ré, Lá, etc. Se for essas 3 notas, o acorde ainda é Ré menor, só que vai estar invertido. E aí, o que é a primeira inversão ou a segunda inversão? A primeira inversão é quando a nota do baixo é a terça. E a segunda inversão é quando a nota do baixo é a quinta. Isso às vezes confunde a gente, porque a gente pensa assim, a primeira inversão é a primeira nota do acorde no baixo. Então é o Ré, no Ré menor. Só que não, porque já é a primeira inversão. A primeira nota do acorde, a fundamental, no baixo, é o estado fundamental. É o estado mais básico. Mas a primeira possibilidade de inversão que eu tenho é pegar a terça. A segunda possibilidade de inversão que eu tenho é pegar a quinta. E assim por diante. Teria a terceira inversão, enfim, mas ela não está em questão aqui. Vamos, antes da gente resolver a questão, desmembrar cada um desses 3 acordes que estão aparecendo aqui, né? Eu sei que são 4 acordes, mas o Ré menor está acontecendo 2 vezes, né? Então, o Ré menor é formado por quais notas? Ré,
Fá e Lá. Tá aqui, ó, a clave. O Ré é a fundamental. O Fá é a terça. E o Lá é a quinta. Esse F não é de Fá, tá? É de fundamental. Cuidado. O Sol menor. O Sol menor é formado por Sol, que é a fundamental, por Si bemol, que é a terça, e por Ré, que é a quinta desse acorde. Todo acorde é 1, 3, 5, toda tríade, certo? E o Lá, ele é formado por Lá, no caso o acorde de Lá maior, né? Lá, Dó sustenido e Mi, que são respectivamente a fundamental de Lá maior, a terça de Lá maior e a quinta de Lá maior. Para esse caso das inversões, para esse assunto das inversões, não importa se a terça é maior ou menor, se a quinta é justa ou diminuta, fundamental, terça e quinta é a estrutura básica de qualquer acorde. E aí, qual delas está no baixo é que vai determinar o estado. Vamos, para resolver a questão e para ter mais concretude nisso tudo, vamos partir para os acordes que ele está falando. O primeiro deles é Ré menor com baixo em Fá. Como eu falei agora há pouco, essa barra diz respeito a uma inversão. Então só de o acorde estar com barra alguma coisa, você já pode ter certeza que não está no estado fundamental. E a cifra seguinte à barra é a nota que está no baixo. Normalmente cifras servem para se referir a acordes, mas eu já estou cifrando, né? Então eu cifro a nota do baixo também, né? Isso está valendo. Não é Ré menor com baixo em Fá maior, né? É Ré menor com baixo em Fá. Quem é o Fá em Ré menor? É a fundamental? Não, a fundamental é Ré. É a terça. Então, se está com a terça no baixo, é a terceira inversão? Não. Ele pergunta se é primeira ou segunda. A gente falou agora há pouco. Primeira inversão, porque é a terça no baixo. Então, aqui, a gente está na primeira inversão. O quadro vai ficando meio louco, mas dá para acompanhar, né? O segundo acorde. Novamente, um acorde invertido, né? Lá barra Mi. Então, é o acorde de Lá maior, a fundamental é Lá, mas o baixo está na nota Mi. Quem é Mi em Lá maior? Fundamental é Lá, a terça é Dó sustenido e a quinta é o Mi. Quando o acorde está com a quinta no baixo, é a segunda inversão. Número 3. Sol menor com baixo em Si bemol. O Si bemol, como a gente bem viu, é a terça menor, aí nesse caso, só uma curiosidade mesmo, a terça menor de Sol menor. Então, a gente está com a terça no baixo, a primeira inversão. E por fim, nosso acorde número 4, a gente poderia nem saber que acorde é esse, só dele não ter barra alguma coisa, eu já tenho toda a certeza do mundo de que ele está no estado fundamental. Lembrando, isso não tem nada a ver se ele é maior ou menor, qual é a função dele, é estado do acorde, que nota está no baixo. Não tem barra, nada, é o estado fundamental. No caso aqui, eu tocaria esse acorde sendo o Ré, que é a sua fundamental, a nota mais grave. Com isso a gente resolveu o número 7. Primeira inversão, segunda inversão, primeira inversão e estado fundamental. E com isso, matamos a nossa prova teórica da Unirio. Então é isso. Viu só como dentro de uma prova relativamente enxuta, eles conseguiram abordar muitos temas diferentes? Tem muito conhecimento necessário para você se virar nessa prova. Não esquece de ver os vídeos que a gente deixou, né, como material complementar da aula de hoje. E lógico, se você quiser que a gente comente algum desses temas mais profundamente, ou outros temas, ou resolva outras questões de outros vestibulares, deixa pra gente nos comentários, que a gente quer mais é construir um conteúdo que sirva às necessidades de vocês.
Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber todas as nossas próximas aulas. E na semana que vem, a gente vai seguir com essa prova da Unirio, resolvendo juntos o solfejo, que é aquela etapa da prova onde você tem que cantar uma outra melodia que está escrita na pauta. Então a gente se vê lá. Até a próxima!